Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Finalmente chegou, né? A nossa conferência, a quarta delas, glória a Deus. Quantas estão felizes de estar aqui? Diz amém, só para eu ouvir. Amém. Amém, glória a Deus. Me convidaram para pregar e eu aceitei. Me arrependi algumas vezes. Falei, pastora, você me coloca em cada uma, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Queridas, eu quero convidar você, sentada mesmo onde você está. Primeiro de tudo, eu quero dizer a você que você veio aqui hoje para receber de Deus. Você veio aqui hoje para ouvir um louvor, para ouvir uma palavra, para receber do Senhor. As mulheres que vão estar aqui também amanhã, algumas me ligaram das cidades vizinhas, que só vão poder estar amanhã, também vão vir para receber de Deus. Então, fique tranquila, abra o teu coração e tenta entender o que o Senhor tem para a sua vida essa noite. Amém? E as que puderem voltar amanhã, Deus vai continuar uma grande obra nas nossas vidas. Eu quero ler com você 2 textos bíblicos, tá bom? Essa conferência, Beleza ao invés de cinzas, ou Beleza por cinzas, é um seminário que nós realizamos ali em Osasco, todo ano. Já faz, acho que 3 ou 4 anos, paramos um ano por causa da pandemia. As pastoras ali fazem esse seminário todos os anos. E a pastora já algumas vezes tinha dito que tinha vontade de fazer aqui. Eu falei, pastor, o seminário a gente não consegue fazer, porque são 7 ministrações, seria muita coisa. Mas pelo menos um dia a gente dá conta, né? Aí ela falou, não, então 2. Então nós estamos aqui. Abra sua Bíblia comigo, você que trouxe. Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler apenas um pedaço do versículo 3. E nós vamos ler também Ezequiel. Se eu achar, porque eu perdi Ezequiel. Não tem Ezequiel na minha Bíblia, gente. Eu estou nervosa de estar diante de vocês. Eu estava ali na porta, tinha uma mulher mais bonita que a outra entrando. Eu falei, gente do céu. Pode parecer que não, mas pregar em casa é tão difícil. Ezequiel capítulo 16. É difícil pregar em casa. As minhas amigas que vieram, que sempre perguntam, onde você congrega? Aqui, essa é a minha casa. Tá bom? É o lugar onde eu congrego, onde nós estamos aqui há algum tempo. Vocês acharam Isaías? Isaías 61, o verso de número 3. Amém? Ele diz assim, a pôr sobre os que estão em Sião e estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de choro, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ezequiel capítulo 16. Eu já vou ler com vocês o texto e depois nós vamos só falar sobre eles, amém? Verso de número 5. Eu vou ler desde o verso 4, tá bom? Mas o foco é o que eu vou te explicar depois. Diz assim, Ezequiel 16, verso 4. Quanto ao teu nascimento, ou quanto ao dia que você nasceu, não te foi cortado o seu umbigo, nem fostes lavado com água para te limpar, nem te esfregaram com sal, nem te envolveram em faixas, não se apiedaram de ti, óleo algum, para te fazer alguma dessas coisas. Não tiveram piedade, não se compadeceram de você. Antes foste lançado em pleno campo. No dia em que você nasceu, te abandonaram, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi que você estava se debatendo no seu sangue e que lutava pela sua vida. Então disse eu, está envolvida em seu sangue, mas ainda vive. Amém? Senhor, eu quero unir força com as palavras da Sabrina, com os louvores que me antecederam, desde a abertura desse trabalho, toda a preparação que houve nele. A tua palavra me diz que uma corda feita com 3 dobras não se rompem com facilidade. Então eu quero unir força com tudo que já está acontecendo, que envolve o dia de hoje, também o dia de amanhã. E eu te peço, Senhor, que o Senhor crie hoje
que o Senhor gere hoje uma corda de elo entre a pessoa que está nessa reunião hoje, que está nos ouvindo, e entre o Senhor, tão forte que não se quebre com facilidade. Que haja, Senhor, um mover de comunhão, de renovo, de cura. Que haja uma transformação, que as pessoas que estão, Senhor, nos ouvindo a partir deste momento, elas comecem, Senhor, a entrar em um nível de intimidade, em um nível de cura, de prosperidade, de mudança de vida, que nunca andaram antes. Senhor, nós estamos na Tua presença, é pelo Senhor, é por Tua causa, é por Ti e é para Ti que estamos aqui. Por isso hoje, Senhor, nós iniciamos essa ministração te pedindo, Deus, nos dê beleza por cinzas, em nome de Jesus. Amém? Queridos e queridas, o verso de número 3, Isaías 61 todo, é Isaías profetizando sobre a vida de Jesus, sobre quem Jesus seria, sobre o que Jesus faria e principalmente sobre o tipo de unção que estava sobre Jesus para trazer cura, mudança e transformação, fosse a qualquer tipo de pessoa que estivesse sobre a face da terra. E ele está dizendo que Jesus foi ungido. Jesus depois vai ler esse texto. Ele foi ungido para libertar os cativos. Ele foi ungido para quebrar as cadeias. Ele foi ungido para trazer cura, para trazer saúde, para trazer libertação. Ele foi ungido para realizar todas essas coisas. E a unção citada aqui não é qualquer unção. É uma unção que vem de um céu aberto sobre a vida de uma pessoa para uma capacitação extraordinária. Eu quero que você levante a sua mão já no início dessa mensagem e diga: Senhor, toda a unção e toda a graça que está em Cristo Jesus, eu recebo a partir de agora na minha vida. Amém? Só para nós iniciarmos você entendendo que o que está sobre Jesus é algo extraordinário. Não existe nenhum tipo de grilhão, cadeia, enfermidade, abuso ou situação que você possa ter vivido ou que alguém possa ter vivido que está longe do alcance desse poder de cura de Jesus. Desse poder que despedaça o jugo, que quebra as cadeias e coloca o prisioneiro em liberdade. Jesus tem todo esse poder. E ele dá uma lista enorme aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela amanhã. Mas ele dá uma lista enorme aqui. Mas hoje eu quero pegar essa parte do versículo. Eu fui ungido para fazer com que você receba vestes de louvor no lugar das suas vestes de tristeza e de choro. E eu fui ungido para te dar uma bela coroa em troca das suas cinzas. Eu acho isso tão incrível, porque dentro de tudo que Jesus fala, ele diz assim: eu quero substituir algumas coisas na sua vida. É um belo negócio que Jesus está expondo aqui. Ele está propondo aqui para uma pessoa que quer viver uma vida realmente verdadeira, que olhe para ele e aceite o que ele está fazendo. E a primeira coisa que ele diz é: eu quero que você me dê as suas cinzas. Vamos entender primeiro o que é cinzas. Eu sei que todos vocês já sabem o que é cinzas, mas a cinza, ela é o que restou de alguma coisa. A cinza, ela é um móvel que foi queimado e agora ele é cinza. Ele virou pedaços de madeira e agora virou cinza. A cinza é algo que perdeu sua identidade. A cinza é algo que perdeu a sua validade. A cinza é algo que perdeu a sua capacidade de uso. É algo que perdeu a sua utilidade. É algo que não é mais funcional para o uso que era. Você conhece bem cinza, sabe de muitas outras coisas aí que eu não citei aqui, mas só para você entender, eu quero colocar isso diante de você. A cinza é algo que não precisa mais ocupar o espaço na vida de alguém, na casa de alguém, e o que eu vou colocar aqui, no altar de alguém. Nós, depois que aceitamos a Jesus, nós não só nos tornamos, como alguns dizem, um vaso, uma pessoa usada, uma arma na mão de Deus, como nós nos tornamos um altar de adoração, de louvor, de cura e de mudança diante do Senhor. No Primeiro Testamento, lá em Levíticos, todas as vezes que eles iam para o altar, a Bíblia relata com
detalhes, dizendo: eu quero que vocês removam a cinza do altar todas as manhãs. O fogo deve arder continuamente sobre o altar. Que fogo era esse? Era um fogo que Deus tinha enviado para acender sobre o altar, e ele deveria ficar ali, ser mantido aceso. Por quê? A origem do fogo era divina. Então os homens teriam que manter, porque Deus se encarregou de acender, mas o homem deveria se encarregar de manter aceso. Então ele está dizendo: toda lenha é boa para o fogo, queime tudo que você puder. Todas as lenhas que estiverem no campo, você pode queimar, menos a videira e a oliveira. E aí alguém pergunta: por que a videira e a oliveira não podem ser queimadas? Aí o Senhor responde: porque o fruto delas já me servem constantemente sob o altar. O vinho e o azeite constantemente estavam sobre o altar. Porque o vinho e o azeite estavam sobre o altar, a árvore inteira era salva. A árvore não era queimada. Eu tenho uma palavra para você hoje. Você é o crente que vai permanecer constantemente no fogo, entre brasas e cinzas, ou você é o crente que vai ser renovado por Deus hoje, e o seu fruto vai estar sob o altar, servindo a Deus? Se você é aquele que quer ter um fruto constantemente sob o altar, para que a sua vida seja salva, como foi a vida da videira e da oliveira, você precisa se livrar das cinzas. Bom, a cinza é algo que perdeu a identidade. A cinza é algo que não pode mais ocupar lugar na nossa vida. A cinza é um abuso, a cinza é uma afronta, a cinza é um divórcio, a cinza é uma aliança quebrada, é um amigo que se foi, é um luto, é uma perda. A cinza é tudo que um dia teve ocupação na sua vida, um dia teve um lugar na sua vida, mas alguma coisa aconteceu e isso foi destruído, isso se quebrou, virou cinzas, mas por algum motivo você ainda está com elas no seu altar. Por algum motivo, você ainda mantém as cinzas da relação que se foi há muito tempo no seu altar. Por algum motivo, você ainda mantém as cinzas da amizade que não quer mais nem te ver perto, você ainda mantém no seu altar. Queridos, eu quero ser sincera com você nessa noite. Se uma pessoa não quer viver com você, não queira morrer por ela. Se uma pessoa não quer estar perto de você, não chore porque ela não quis ficar perto de você. Tem muitos seres humanos espalhados pela face da terra. Então, se alguém não quer estar perto de você, não chore para estar perto dele. Tem pessoas que ainda carregam cinzas de coisas. Eu trabalho com mulheres já há 15 anos. Tem pessoas que ainda carregam cinzas de coisas que aconteceram há 30 anos atrás, como se tivessem acontecido ontem. Aí Jesus vem e diz assim: eu quero trazer alegria para os que estão em Sião. Para dar aos que estão em Sião uma bela coroa no lugar das suas cinzas. Beleza no lugar das suas cinzas. Mas espera aí. Sião é o lugar do louvor. Sião é a casa da adoração. Se é o lugar do louvor, se é o lugar da adoração, por que é que tem pessoas tristes ali dentro? Se é o lugar da adoração, se é o lugar onde Deus se manifesta, se é o lugar onde tem cura, se é o lugar onde tem manifestação divina, se é o lugar onde tem ressurreição, se é o lugar onde pessoas se encontram e se dizem filhas de Deus, por que é que ele tem que entrar neste lugar e tirar a tristeza das pessoas, o luto das pessoas, a angústia das pessoas, e substituir isso por louvor, por alegria e por beleza? Porque a igreja hoje é a nossa Sião. E muitos de nós chegamos aqui e pensamos: aceitei Jesus, agora tudo vai mudar. Eu estou em Cristo, agora eu estou me movendo em um novo nível de espiritualidade, de conhecimento. Só que daí os anos passam, algumas coisas mudam, mas nem tudo muda. E você ainda está preso a situações que não deveriam mais te prender. Por que isso? Porque alguns de nós ainda continuam amontoando as suas cinzas, ao invés de pegá-las do altar e jogá-las para fora. Mas há uma palavra sendo liberada hoje. Jesus está dizendo: não precisa jogar se você não tem forças para fazer isso. Me entrega. Dê para mim as suas cinzas
e eu vou te dar uma bela coroa de vitória. Se a cinza é algo que perdeu a identidade, que perdeu a força e que não tem mais utilidade na sua vida, a coroa é um símbolo de governo. O que o Senhor está dizendo aqui é: eu quero que você pare de chorar o que se foi, o que ficou destruído, o que ainda te prende, te aprisiona, e que você tome as rédeas da sua vida e comece a ter o governo de situações que você já deveria estar agindo nelas. Eu acho esse texto incrível. Só que quando eu leio Ezequiel, Jesus está contando uma história em Ezequiel. E essa história que Jesus está contando em Ezequiel é a seguinte: ele diz: eu conheço você. Ele coloca a cidade simbolizando uma menina recém-nascida. E ele diz assim: eu te conheço desde o dia que você nasceu. Eu olhei e vi que o seu pai era de uma nação, a sua mãe de outra. Então a sua identidade se misturou. E por isso você se tornou uma pessoa que não tinha muito valor, por não saberem exatamente de onde você era. Então olharam para você e viram quem você era e não quiseram cuidar de você. Aqui ele está falando que os pais deveriam ter cuidado da criança recém-nascida. Como? Limpado ela do seu sangue, esfregado sal no seu corpo, enfaixado ela com faixas e deixado essa criança crescer dessa forma. Por quê? As faixas ia dar postura para essa criança quando ela fosse adulta. Uma vez que a criança está com o sal esfregado e o sangue está limpo, ela estava livre de infecções e de enfermidades que poderiam enfraquecer os seus ossos ou enfraquecer a sua saúde a longo prazo. As faixas daria postura a essa criança. Ela não teria problema de coluna, nas pernas, nos braços. Ela não andaria olhando para baixo, porque toda criança que nascia, eles tinham um objetivo: meu filho ou minha filha precisa assumir um cargo no governo. Então, os pais cuidavam dos filhos para que os filhos tivessem uma postura física. Porque se um homem fosse assumir um cargo de soldado ou qualquer coisa assim, ele precisaria de postura. Ele precisaria estar constantemente posicionado. Qualquer defeito na sua postura já o eliminaria de assumir um cargo, ainda que fosse entre os soldados. A mulher, ela precisava ter postura, porque se ela fosse ser levada a princesa, a rainha ou dama da corte, ela precisava ter uma postura para andar constantemente de cabeça erguida, porque elas usavam uma diadema em forma de coroa na cabeça que não podia sair do lugar. Se ela fosse rainha ou princesa, ela teria que andar constantemente olhando para frente. A visão dela tinha só um foco: olhar para frente, nunca para as laterais, nunca para trás. Não importa o barulho, não importa que caiu uma bomba, ela não pode olhar para trás. Olhar para trás é significado de que você perdeu a postura e não serve, não honra a coroa que está na sua cabeça. Se uma moça não conseguiu chegar à princesa ou à rainha, mas ela é uma das damas, ela vai ter que andar atrás da princesa ou atrás da rainha constantemente de cabeça erguida. Alguma coisa aconteceu com a roupa da princesa, o vestido ficou enroscado. Sabe como aquela cauda dos vestidos da noiva? Ela tem que arrumar, só que para arrumar ela não pode simplesmente abaixar como a gente faz, né? Esse povo sem postura que a gente conhece. Abaixa, vai lá, pega, ergue, ainda sai falando. Não, ela precisava, olhando para frente, ver o problema que aconteceu e resolvê-lo sem abaixar a cabeça. A postura dela é essa. Nunca olhando para baixo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Essa criança que o texto cita aqui, os pais olharam para ela e não enfaixaram, não passaram sal. Isso quer dizer que ela vai ter muitos problemas no decorrer da vida com a saúde e com a postura. Mas isso piora, porque pegaram a criança, jogaram na rua e deixaram ela para morrer, dizendo: temos nojo de você. Tem ideia do quanto é forte isso? Alguém olhar para você e dizer: eu não gosto muito de você. Eu já ouvi isso. Aprendi a não ligar. Nossa, não gosto de você. Falei: nossa, quem é você mesmo?
você imagina alguém olhar para uma pessoa e dizer: eu tenho nojo de você? Só que presta atenção, é uma criança que está ali. E ela está jogada para morrer. Ela não teve cuidado dos pais, então ela não tem um futuro preparado. Ela não tem um futuro físico, financeiro, emocional ou profissional. Pelo menos é o que a vida e a situação momentânea está dizendo. Porque acontece uma coisa aqui. O texto continua com o Senhor dizendo: então eu vi tudo isso e passei perto de você. Você consegue entender que quando tudo desmorona, ou tudo vira pó, tudo vira nada, Deus sempre dá um jeito de chegar na nossa vida? Eu não sei você e não sei as situações que você já passou, mas em algum momento muito crítico da sua vida, o Senhor passou por lá e viu você. E o interessante é que ele diz: eu passei e vi ela se debatendo no seu sangue. Sabe o que é isso? Lutando, tentando respirar, lutando sozinha pela própria vida. Por que ele fala que é uma criança? Porque é alguém sem nenhuma defesa. Ela sozinha não pode fazer nada. Então ele diz: eu passei por você e te vi. E quando eu te vi, eu disse. Ele observou e viu a situação e disse: está no seu sangue, mas ainda tem vida aí. Está no seu sangue, mas ainda vive. Então olhei e disse: viva. Olha aqui para mim. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Se você está tentando respirar sozinha, se você está lutando nas suas guerras solitárias, se você está enfrentando coisas que você acha, diz: Deus, eu não mereço isso. Essa não foi a vida que eu sonhei para mim. O Senhor está passando por você hoje dizendo: está sozinha, está se debatendo, tentando respirar, mas eu estou te vendo, viva. Salmo 107, verso 20 diz isso. Um homem andava triste, abatido, e não queria mais viver por causa da situação da sua alma. Porém eu olhei para ele e disse uma palavra e o livrei do que era para a morte. Eu quero ser voz de Deus aqui hoje e declarar sobre as nossas vidas que Deus está tirando as vestes de luto, as vestes de tristeza. O Senhor está encontrando alguém que está lutando para sobreviver e está dizendo: ei, eu te vi, receba uma palavra viva. Só que essa situação não termina aqui. Ele passa, dá uma palavra e vai embora. É o que diz o texto. Leia depois em casa Ezequiel 16. Ele vai embora. Algum tempo depois, ele volta. Quando ele volta, ele passa novamente por ela e vê que ela já cresceu. Vê que ela já é uma adolescente. A Bíblia vai dizer: estava em idade e tempo de risco. Vê que ela é uma adolescente, olha para ela e diz: olhei e te vi. Vi que seus cabelos tinham crescido, seus seios cresceram, tornou-se uma mulher, mas ainda estava suja de sangue. Sabe o que é o sangue aqui? Vergonha, solidão e humilhação. Ele foi, ele passou, deu uma palavra e ela sobreviveu. Um dia o Senhor te encontrou, te deu uma palavra e te trouxe até aqui. Você está viva. Mas quando você se olha no espelho, você vê quantas rachaduras e aberturas tem na sua alma ainda. Você ainda olha e vê o quanto o seu coração está ferido com algumas situações da vida. Em alguns momentos nós olhamos e dizemos: Senhor, mas eu sou serva, eu te ouvi, te vi, o Senhor passou por mim e olha a situação que eu ainda me encontro. Queridas, tem lutas e batalhas que são muito pessoais. Tem segredos que rasgam a nossa alma constantemente, mas são só nossos. Não dá para dividir, não dá para contar um abuso, não dá para contar a humilhação, não dá para contar a vergonha. E ainda vem o diabo dizendo: a culpa é sua. Tem situações que são só nossas, tem vergonhas que são nossas, tem situações íntimas que rasgam nossa alma, que são tão particulares que não dá para contar. Mas o Senhor está vendo isso. E Ele passa, e Ele olha, e Ele diz: eu vi que você cresceu.
Eu vi que você não é mais a criança indefesa que era, mas ainda está no mesmo lugar. Não é mais a criança jogada para morrer de quem tinha um nojo, mas também não consegue sair do lugar. Está no mesmo lugar. Mas aí ele faz algo incrível. Ele faz o que ele diz em Isaías 61. Ele olha para ela e diz: então olhei para você e vi que eras bela e formosa, mas ainda estava suja de sangue. Coloca a mão no seu coração, por favor. Eu disse que você veio aqui hoje para ser ministrada. E a minha oração nesses últimos dias tem sido: Senhor, nós queremos nos livrar do sangue da nossa vergonha. Nós queremos nos livrar de uma vez por todas dessas situações que nos ferem, dessas cinzas que nos atrapalham, que nos entopem, que nos impedem de enxergar e de ver uma chama acesa, e nos mantém constantemente, Senhor, em um fogo que não produz, que não gera, que não faz nada por mim. Só me consome. Eu quero orar por você, fica aí, que você vai passar por várias orações hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar hoje que a criança que um dia foi encontrada cresceu. Nós entendemos isso. A mulher que foi encontrada abandonada, que foi encontrada, Senhor, jogada, que foi encontrada, Senhor, abandonada, com uma aliança quebrada, Senhor, e foi humilhada por algumas situações, ela cresceu na alma, cresceu no espírito, cresceu como pessoa. Mas algumas de nós ainda continuam no mesmo lugar, porque a vergonha sofrida ainda mantém suja de sangue. Então hoje, em nome de Jesus, repete essa oração comigo e diz: Senhor, estou aqui para ser encontrada. Nunca mais eu vou me perder de Ti. O que ainda restou em mim de sangue, de vergonha, de humilhação, de culpa, eu Te entrego. Eu não quero mais, porque eu sou livre em Ti e limpa em Ti. Amém? Recebe isso. A prova disso é o que Jesus faz aqui. Ele volta, se encontra com ela e diz assim: cresceu, mas está suja de sangue, certo? E vi que você estava nua. Peguei então a minha capa e cobri você. Peguei o meu anel e coloquei no seu dedo. Peguei uma coroa e coloquei na sua cabeça. Olhei para você e disse: tu és minha. Engraçado é que quando ele olha e diz isso, ele abraça e a segura. E eu quero liberar uma palavra sobre você hoje, porque em alguns momentos da vida nós não nos sentimos seguras. Em alguns momentos da vida parece que tudo está balançando, que tudo está sacudindo. Em alguns momentos o diabo tenta interromper a sua história. Queridas, eu já estive diante da morte por algumas vezes, e foram algumas vezes mesmo, várias vezes, a ponto do médico olhar e falar: e já era. Assim, desse jeito. Todas essas vezes eu nunca pensei: vou morrer. Nunca consegui pensar. Todas as vezes eu me lembrava de uma palavra dada muitos anos atrás à minha mãe: essa é para mim um vaso escolhido. Eu tinha 3 anos de idade, estava morrendo nos braços do meu pai. E então o médico disse: não tem leito, não tem nada para fazer, leva para morrer em casa. Assim vocês ficam mais um tempo com ela. A minha mãe, contando a história para mim, ela disse que o meu pai me trazia nos braços e os tumores que estavam no meu corpo iam se rompendo e sujando a camisa dele de sangue. E ele tinha ouvido aquilo, a minha mãe não. Ele tinha ouvido o que o médico tinha dito. Ele entrou numa farmácia de um amigo, de uma pessoa, parou e disse: pode dar um remédio, uma injeção, qualquer coisa, só para diminuir a dor dela, para ela dormir? O farmacêutico que atendeu olhou para ele e disse assim: tá, eu vou fazer alguma coisa. Apontou um banheiro para ele se limpar, pegou a criança do colo dele, no caso eu, e levou para dentro, e demorou para voltar. A minha mãe disse que quando ele voltou, eu estava dormindo nos braços dele. Ele olhou para o meu pai, me devolveu e disse assim: pode levar sua criança para casa,
ela vai dormir bem essa noite e amanhã tudo vai estar melhor. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente. A minha mãe disse que naquele momento ela entendeu que ele não foi dar um remédio, que ele não foi dar uma injeção, ele foi orar por uma criança que o médico tinha dito que era para deixar morrer em casa. Tempos depois a minha mãe entra na igreja e o pastor olha para minha mãe e diz assim: não morreu, porque é para mim um vaso escolhido. Você consegue entender que por diversas vezes o diabo tentou encerrar a sua história? Quantas vezes você achou que era o fim para você? Quantas vezes você achou que quando aquele casamento acabou, quando aquele namoro acabou, aquele noivado não deu certo, quando você descobriu que aquele filho estava envolvido com drogas, quando você percebeu que algo estava muito ruim, quando você percebeu aquela traição, quando você se deu conta de que o que estava fazendo com você era um abuso e que não era correto, parece que o seu mundo acabou. Você já se deu conta de quantas vezes o diabo tentou transformar não a sua vida, mas você toda em cinzas? E aí Deus apareceu e começou a trabalhar em você, e Ele não te esmagou no processo. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, dentro de tudo que nós estamos ouvindo, é que Deus já começou a fazer algo em mim e em você, e Ele não vai te esmagar no processo. Você não vai morrer no processo, pelo contrário, as cinzas do seu passado serão removidas na autoridade do nome de Jesus Cristo. O que for para edificação vai ficar, o que não for vai sair, porque você vai se tornar uma chama acesa diante do Senhor, que vai arder constantemente na presença dEle. Esse ministério que você acha que está patinando e não vai, Deus vai dar um impulso na sua vida e você vai ver as coisas mudarem de forma. Ele olhou, a abraçou e a cobriu com o seu manto. E sabe o que ele diz depois disso? Que ela colocou um anel e uma coroa na cabeça dela. Não tinha nada para dar certo. Os pais não prepararam o futuro. Não cursou uma boa faculdade, não foi para um bom seminário. Não era rica, não tinha nada, não tinha futuro, não tinha nada para dar certo na vida dela. Mas quando Jesus chegou, a veste de luto foi removida, a veste de vergonha foi tirada, a humilhação foi tirada. E o texto vai continuar dizendo: ficastes bela e formosa por causa da minha glória que coloquei sobre ti. Por causa da minha glória você cresceu tanto que chegou a ser rainha. Levanta a mão, por favor. Só quem quer receber beleza aqui. Uma pessoa ferida é uma pessoa de alma danificada, de coração partido. Eu quero liberar uma palavra sobre você hoje. Levanta sua mão. Declare isso comigo, diz Deus: a partir de hoje, o meu coração está voltando para o lugar. Todo o meu passado triste, todo o abuso, toda a ofensa, toda a humilhação, toda a vergonha, tudo que veio para roubar a minha honra e tirar a minha dignidade, eu estou rejeitando hoje. E junto com as cinzas do meu altar, eu estou te entregando, porque eu quero de volta a minha vida, a minha identidade e o governo que cabe a mim. Amém? Tem decisões que são suas. Tem decisões que são suas. E eu te convido a decidir hoje a deixar esse passado para trás, a deixar as coisas que te envergonham para trás, a deixar as coisas que te humilharam para trás. E você tem que estar disposta a isso. O texto diz assim: cresceste tanto que chegaste a ser rainha. Eu quero orar com você, porque algumas de nós
não teve o futuro todo planejado pelos nossos pais. Não teve o seu futuro planejado por alguém. Você cresceu e você viu que as coisas não saíram conforme você queria. Planos foram feitos no meio do caminho, mas também não funcionaram. As coisas saíram do lugar e você foi perdendo o controle de algumas coisas. E o diabo está querendo fazer com que algumas de nós ande constantemente de cabeça baixa, se achando indigna de erguer a cabeça e carregar uma bela coroa de honra e de alegria do Senhor. Alegria para Deus é coisa muito séria. Esses dias eu estava numa conferência de mulheres e o Senhor me disse assim, uma coisa que é muito difícil para mim, no altar é meio difícil: seja engraçada. Eu falei, não. Falei, não, Jesus, não. Eu falei, não tem um texto que eu consiga fazer isso. Eu falei, Jesus, eu consigo ser feliz na vida, eu consigo me alegrar na vida, mas no altar eu não vou conseguir fazer o que o Senhor está falando. Fui para um canto, parei lá, fiquei orando e fui ver qual era a ministração que tinha caído para mim. Tinha outros ministros, eu fui ver qual que era a ministração que tinha caído para mim. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu falei, tá bom. Falei, Jesus, então, o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor me disse, alegria para mim é coisa séria. Beleza para mim é coisa séria. Eu quero que as pessoas entendam que eu quero envolvê-las em beleza, em alegria. Aí eu falei, então me faz lembrar alguma coisa. Gente, aí eu lembrei tudo quanto é testemunho que aconteceu na minha vida. Porque a minha vida acontece muita coisa, né, Lu? Acontece muita coisa na minha vida. Ontem mesmo eu tive que interromper um monte de coisa, porque toda hora vinha uma situação diferente que eu passo na vida para contar. Porque são 25 anos pelas estradas. Então você imagina o que eu já encontrei nesse campo missionário, tá? Mas eu já encontrei algumas situações onde pessoas tinham tudo para ser felizes e eram infelizes. Eu entrei em casa de mulheres que elas tinham tudo que elas desejavam. A minha casa inteira cabia no quarto delas. E a pessoa era muito triste e infeliz. Então eu comecei a observar aquelas coisas e dizer, Deus, o que é isso? E o Senhor me disse assim, elas perderam a veste de louvor, mas eu quero devolver a veste de louvor. Queridos, tem pessoas que ficam adiando as coisas e deixando para amanhã o que pode ser feito hoje. Olha, uma palavra interessante, quando Deus quer libertar, quando Deus quer curar. Você lembra do povo no Egito? O Senhor mandou 10 pragas. Uma das pragas eram as rãs, os sapos. Tá bom, então o Senhor mandou um monte de sapos e disse assim para Faraó, deixa o meu povo ir embora, porque eu quero que eles sejam livres e que eles vão me adorar lá no deserto. Faraó falou assim, não vão não. Ele falou assim, tá bom, então o Senhor vai mandar umas pragas. O Senhor mandando praga, uma delas foi os sapos. Os sapos chegaram. Quando o Faraó viu os sapos, sapo subindo na panela, sapo subindo na cama, sapo no meio das roupas, sapo em todos os lugares. Imagina todo lugar com sapo. Eles são muito fofinhos, né? Sapo é muito fofinho. É maravilhoso ter sapo em casa, gente. É ótimo ter sapo em casa. Faraó gostou tanto de ter aqueles sapos em casa, que ele olhou para os seus magos e disse assim, mostra que vocês também são capazes, façam mais sapos. E fizeram mais sapos. Já tinha sapo envolvido em todo quanto é lugar, já tinha sapo em tudo. Fizeram mais sapos, então aquilo ficou insustentável. Porque ia abrir a porta do guarda-roupa, caía 5, 10 sapos de uma vez. Iam abrir as panelas, tinha um sapo dentro das panelas. Tinha um sapo pulando no soco, tinha sapo dentro da água, dentro do banheiro. Em todo lugar tinha essas coisas fofinhas chamadas sapos. Eu como mulher, é bom que não entre. Como eu moro em apartamento, sapo não vai ir lá. Já foi muito cedo, mas sapo, eu acho que não vai entrar um lá. Mas se eu encontrar um no meu caminho, com certeza eu vou cortar a volta dele. Esperar até aparecer um homem forte, valente e corajoso para ir lá me libertar do sapo, certo? É isso que eu vou fazer com o sapo. Agora, Moisés chegou para Faraó e falou assim, você está com esse monte de sapo, deixa o povo ir embora, e os sapos vão embora também. Ele olhou e disse, tá bom, eu vou deixar vocês irem embora e serem livres. Deixa meu povo ir. Aí Moisés vira para ele e diz assim, vou orar a Deus por você, para os sapos irem embora. Quando você quer que eu faça isso?
Ah, pode ser amanhã. Pode ser amanhã? Você vai passar mais uma noite dormindo com os sapos? Algumas de nós aqui estão tão sufocadas com algumas situações, e quando o Senhor chega e diz: quando é que você vai liberar essas coisas, soltar essas cinzas, largar logo esses sapos e parar de engolir eles? E você diz: ah, amanhã. Isso é uma realidade. Nós deixamos as coisas para amanhã. E o Senhor está dizendo: eu quero que você seja feliz a partir de hoje. Por que a partir de hoje? Porque hoje é o único dia que é seu de verdade. Eu quero que você me entregue as suas cinzas hoje. Por quê? Porque hoje é o único dia que é seu de verdade. Eu quero que você receba essa coroa de governo e comece a tomar decisões. Eu quero que você assuma essa beleza que está em você, que vem de mim, e que você deixe de ficar pelos cantos chorando a ferida de ontem. Eu quero que você pare de ficar guardando as suas cinzas em um cantinho do seu altar, achando que não vai fazer diferença, porque ninguém sabe. E eu quero que você tire logo elas daí e coloque lenha nesse altar, para que ele acenda e a sua chama acenda e você resplandeça do Senhor. É o que diz Isaías 60, levanta e resplandece, porque deixa a minha luz vir sobre você. Queridas, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu tenho visto situações absurdas por onde eu tenho andado, mas eu quero declarar hoje, na autoridade do nome de Jesus, que nenhuma de nós aqui vai ficar dentro dessas situações, dormindo com rãs, dormindo com sapos, esperando o dia seguinte para tomar uma providência, para tomar uma decisão. Nós não precisamos continuar guardando essas cinzas. Nós não precisamos continuar à beira do caminho sujas de sangue, porque o Senhor passou por nós e nos viu, nos deu uma palavra e disse: eu quero que você viva. Coloca a mão no seu coração. Você vai declarar uma... Cadê as intercessoras? Vocês podem... Eu quero que você diga uma coisa a seu respeito para Deus agora. Diga algo a seu respeito para Deus, algo que é seu. Diga algo que é seu para Deus agora. E diz algo que você não quer mais que continue na sua vida. O Senhor nos fez, fique com a mãozinha aí, fique aí um pouco no Senhor. O Senhor nos fez para sermos pessoas livres de algemas do nosso passado. As cinzas são parte do seu passado. Com os olhos fechados. Senhor, toda ofensa, todo abuso, toda mentira, toda negação, Senhor, porque às vezes nós negamos a verdade. Nós mentimos para nós mesmas e nós achamos que está tudo bem assim. E deixamos para resolver as coisas depois, porque um dia isso vai passar. Senhor, tem coisas que não vão passar se nós não tomarmos uma decisão, se nós não tomarmos uma atitude diante de tudo que estamos vivendo. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada mulher que está aqui hoje, as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Senhor, eu quero que o Senhor gere no coração de cada pessoa que está aqui hoje o desejo de mudança, o desejo de substituição, que haja uma mudança, Senhor. Senhor, pessoas que não se veem capazes de carregar uma coroa brilhante na cabeça porque se envergonha, acha que não é digno, Senhor, de andar de cabeça erguida, acha que não é digno de ocupar um lugar diferenciado. Senhor, tem pessoas que acham que não são dignas de ter uma lâmpada acesa em cima do altar, porque tanta coisa já virou cinza, que eles se acostumaram e se misturaram às cinzas. Senhor, pessoas que foram esmagadas por uma traição, pessoas que foram esmagadas, Senhor, por uma falta de perdão, pessoas que entraram em situações que não queriam estar, mas aconteceu. Eu quero pedir ao Senhor hoje, Deus, que o Senhor venha quebrar as correntes, quebrar as algemas. Nós queremos entregar as nossas cinzas hoje. Senhor, passa com teu Espírito Santo aqui agora.
Espírito Santo da verdade, que ilumina nossos corações, nossa mente, nosso sentimento, e que traz para fora tudo que está oculto. Senhor, o Senhor não está aqui para envergonhar pessoas, para expor o passado ou a vida de ninguém. O Senhor não está aqui para expor pecados, o Senhor não está aqui para expor a dor, a ferida de ninguém. O Senhor está aqui para fazer uma proposta. Eu quero as suas cinzas e eu vou te dar uma bela coroa no lugar. Eu quero as suas cinzas e no lugar das suas cinzas eu vou te dar beleza. Senhor, mulheres que não conseguem mais se sentir mulheres, que não tem mais o mesmo impacto que tinha antes consigo mesma, que não conseguem mais se enxergar como ela se enxergava antes. Senhor, palavras que ouviram. Senhor, tem pessoas que humilham, que afrontam, que diminuem, que tentam tirar a beleza das tuas filhas, dos teus filhos. Mas hoje, Senhor, que haja um salão de beleza para a alma dessas pessoas hoje. Aonde houver uma alma ferida, uma alma quebrada, despedaçada, eu quero te pedir que o Senhor junte os pedaços, que o Senhor traga os pedaços de novo, que o Senhor coloque no lugar, Senhor, os pedacinhos que uma palavra arrancou, que um abandono arrancou, uma ofensa, um abuso. Senhor, situações que essa pessoa lembra e ainda dói, é como se tivesse sido ontem ou hoje pela manhã, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo agora, entra nessa mente, Senhor, e arranca todo o trauma de dor. Entra nessa mente agora, e tudo que foi foco, que ficou da ofensa, do trauma, da situação traumática, da situação de perda, Senhor, em nome de Jesus agora, arranca da mente dessa pessoa todo o impacto que a dor causou. Senhor, arranca da mente dessa pessoa tudo isso, Senhor, que faz ela reviver esse momento constantemente, e ela não anda, ela não cresce, ela não progride. O Senhor volta e ela está no mesmo lugar. Mas, Senhor, esse encontro de agora não vai ser só para dar uma palavra que vai fazê-la viver e continuar sobrevivendo e andando, lutando com a vida. Este encontro de agora é para limpar completamente do sangue da vergonha. Esse encontro de agora é para limpar completamente, Senhor, das ofensas. Esse encontro de agora traz uma substituição. Alguém que está nu, o Senhor traz um manto e cobre toda a vergonha. Alguém, Senhor, que está de cabeça baixa, o Senhor coloca uma bela coroa sobre a cabeça, um símbolo de governo, para que essa pessoa agora tenha um foco, tenha uma direção, tenha um senso de futuro, um senso de direção. Senhor, há alguém que não tinha honra, o Senhor dá estatura, dá postura e coloca um anel no dedo, belas sandálias nos pés e, como diz a tua palavra, diademas e colares de ouro no seu pescoço, pulseiras nos seus braços, Senhor. E o Senhor diz: ergue a cabeça e levanta, porque tu és minha. Ergue a cabeça e reaja, porque eu te chamei. Ergue a cabeça e reaja, porque te chamei para ser rainha e estar de pé. Ergue a cabeça, porque um dia te chamei como a que foi abandonada, humilhada e deixada. Ergue a cabeça, porque as cinzas que hoje entopem a sua visão, impedem você de crescer, hoje elas serão arrancadas de você.